Fala galera do canal LCS Hunter, sejam todos muito bem-vindos dessa vez para o review do capítulo de One Piece 10.029, galera. Capítulo do mangá tá incrível e vem comigo aqui que a gente vai curtir esse review, vem, vamos nessa. Cara, o mangá já começa da forma que terminou, né, o último, daquela forma empolgante, a gente vendo o Sanji ali se questionando o porquê que está acontecendo isso com o corpo dele, né? O Queen fica se questionando também se o Sanji usou haki, os Handles ali que estavam em volta acompanhando a luta também fica se perguntando se o Sanji usou haki, porque eles têm certeza que a espada do Queen acertou o pescoço dele e a gente vê que o Sanji ficou apenas com um amassado na bochecha dele, né? E ele olha assim meio de rabo de olho e começa a desamassar a bochecha dele. Cara, e o Queen fica se perguntando que merda é essa que aconteceu. E ele prepara os lasers dele para lançar no Sanji. Aí ele recorda também o Queen, né, que o Judge tinha falado que estava pensando em fazer experiências com seres humanos para deixar eles muito mais resistentes, para deixá-los com uma regeneração incrível e também com o coração gelado. Um coração de gelo, né, gente? E é exatamente isso que o Queen expôs em palavras que passa pelo pensamento do Sanji. E o que ele mais se preocupa é aquilo que eu já tinha falado no capítulo anterior, né? Que ele mais se preocupa não é nem o fato do corpo dele se modificar dessa maneira, dele ficar muito mais resistente, dele ficar com super regeneração, não. A preocupação do Sanji é aquilo que mais importa para ele, que é o sentimento dele, que é de mudar esse sentimento, de ele perder essa gentileza que é característico do Sanji, que é o que faz com que ele se torne essa pessoa tão incrível que todos nós gostamos dele, né? Da forma que ele tem de se empolgar, de correr atrás de mulheres, de ficar tão preocupado com o bando, ao ponto de querer se afastar do bando pensando no bem do bando, como foi no arco de Holy Cake, né? Quando ele resolveu sair pensando no bem do bando, e onde a gente pôde ver toda a história do Sanji e toda a sua gentileza que herdou da sua mãe. E a preocupação dele é essa, fica muito claro quando ele lembra dos irmãos e ele começa a correr desesperado pensando nisso, falando que não quer isso para a vida dele de forma alguma, né? E os Handles do Kaido acabam encontrando o Sanji, vendo que ele está correndo, totalmente sem atenção à luta, né, sem haki de observação, e eles começam a disparar contra o Sanji. E o Sanji toma uns 3 tiros, né, e ele apenas olha pros lacaios lá do Kaido e fala, cara, isso aí doeu, né? Então, assim, a gente vê que o corpo do Sanji já está modificado, né, e ele continua com aquela preocupação dele de perder essa gentileza que ele tem. Enquanto isso, o Queen fica correndo atrás dele, pedindo para que ele possa vestir o traje da Germa, porque ele quer ver a capacidade da tecnologia. Logo em seguida, muda-se para o segundo andar, né? E a gente vê o confronto ali de Kid e Law versus Big Mom. A gente vê que o Kid está sofrendo bastante ainda, né? A gente pode ver ele com a mão na cabeça, ajoelhado, sentindo muitas dores, enquanto a mãe prepara um novo golpe que a gente ainda não tinha visto, né? Um golpe nomeado. Ela junta Napoleão e a Hera na espada ao mesmo tempo, enquanto o Law fica ao fundo ali, preocupado com o Kid, falando para ele não ser um peso morto. Nesse momento, o Law percebe que o Kid continua mal e ele toma ação, né? Ele usa o Chambler e vai para frente da Big Mom e usa o Counter Shock nela, né? Para tentar para fazer com que a Mama pare o seu ataque nomeado, né? Mas Zeus vem e sai queimando o Law ali, fica puto porque ele contra-atacou a Mama e a Mama defere o golpe dela contra o Kid. A gente pode ver que a Mama tem sucesso em deferir o golpe dela nomeado contra o Kid, né? O Kid ficou paradão lá. A gente não tem, cara, como saber como ele conseguiu resistir a esse golpe da Mama, né? Ela faz um trocadilho com o nome do golpe dela, né? Ataque submisso da Mama com marmelada. E, cara, o Kid toma esse golpe em cheio, cara. Falei, pô, cortou ao meio. Mas a gente vê que logo em seguida ele levanta muito, assim,
arfando demais, né? O Lau continua preocupado com ele, pergunta o que está havendo com ele. O Kid não sabe responder e logo em seguida a cena muda mais uma vez, né? A gente vai para o terceiro andar e percebe que o Hawks ainda está lá lutando contra o Killer e a gente percebe por que o Kid estava com tanta dor de cabeça. O Hawks está atacando a própria cabeça lá contra a parede, enquanto o Killer estava sentado no chão implorando para o Hawks parar com isso. Ficariam uns Randos também que fazem parte do bando do Killer, né? E pergunta por que eles não podem fazer parte da briga, que ele fala apenas para eles continuarem a obedecer as ordens deles e não se meterem nessa luta. E o Hawks, cara, é muito apelão, ele é muito debochado, ele mexe demais com o sentimento, assim, faz com que o outro vire totalmente refém, fique à mercê das vontades dele, porque uma vez que você ama o seu parceiro, uma vez que você ama o seu companheiro ali, no caso da pirataria, né, nesse caso aí, pô, fica difícil, né? Você não vai querer machucar o outro. E o Killer, ao ponto, né, de falar, cara, eu troco a minha vida pela dele, me mata, né, deixa o meu capitão em paz. E o Hawks, assim, a gente vê quanto que ele é covarde, o quanto que ele não consegue se desafiar. Eu acho que de todos os supernovas, ele vai ser o mais fraco de todos, porque ele não tem o mesmo empenho que os demais de se arriscar, querer se superar. Ele só entra em algumas jogadas se ele tiver certeza que aquilo vai ser benéfico para ele, né? E a gente pode ver que as coisas vão mudando ao decorrer da luta. A gente pode ver que as cartas dele já vai mostrando para ele, ó, as coisas podem mudar sim, por mais difíceis que elas sejam, né? E isso vai acontecendo enquanto o Hawks fica lá humilhando o Killer, né? Pisando nele, chutando ele e falando que eles não têm chance alguma, que ele já tinha visto isso, por isso que ele decidiu mesmo se aliar. E ele dá exemplo, né, que os Yokons estão aí no poder durante muito tempo, e ele fala, você não se pergunta por que eles conseguiram se manter no poder durante tanto tempo, durante tantos anos, porque eles são extremamente fortes, né? E ele é aquele que não consegue desafiar os inimigos de jeito algum, a não ser que ele tenha certeza absoluta que ele pode ganhar. Isso fica bem claro nessa luta aí contra o Killer. Aí o Killer também cai na real, né? Aquilo que, pô, eu acho que toda fandom já imaginava, toda fandom já sabia, toda fandom comentava, o Killer acaba caindo na real e fala, o que acontece se eu cortar algo que não existe, né? E ele lembra, então, assim, do braço do Kid e resolve, nesse momento, cortar o braço esquerdo do Hawks. Eu espero, sinceramente, que o Hawks não recupere esse braço, tá? E numa página assim dupla maravilhosa, a gente vê o Killer cortando o braço do Hawks. O Hawks fala que não previu isso, para ele é uma coisa muito que já começa a surpreender ele, né? A gente vê o desespero do Hawks, os gritos que ele dá, a forma que o Killer prejudicou ele mesmo, né? E ele tira mais uma vez aquela carta, que é a carta do Homem de Palha, né? Que é aquele palhaço gigante que atacou o Zoro e o Luffy, quando o Hawks estava perseguindo eles. E eu falei, pô, quando eu vi esse palhaço, eu falei, cara, o Killer vai detoná-lo muito rápido, assim como o Zoro fez, né? E o Killer puto, eu falei, vai ser mais rápido ainda. E foi assim que aconteceu. O Killer já foi logo em outra página dupla maravilhosa, cortou logo a cabeça desse boneco gigantesco, né? E o Hawks ainda achando que não ia dar nada para ele, porque ele falou, eu posso reviver com uma carta esse meu boneco aí de palha, porque ele não morre. Aí, pô, só que ele fica na merda, né? Porque quando ele ataca o Killer com a espada de palha dele e tira a próxima carta, aí ele fica mais uma vez surpreso. Aí cai uma torre com um raio caindo em cima da torre, a parte de cima da torre sendo destruída. Aí ele se surpreende, ele mesmo fala, a torre, meu Deus. E mais uma capa dupla, linda, maravilhosa, a gente vê o Killer finalizando o Hawks. Bem merecido, bem comemorado por toda a fandom. Eu tenho certeza que todos estavam torcendo aí para o Killer detonar o Hawks logo, né, em seguida.
e ele usa as lâminas sônicas, cara, que golpe maneiro. A gente já viu parte do golpe do Killer usando esse lance de sônico aí, né, contra o Kaido. Ficou assim uma imagem maneira, muito gostosa assim de ver. Eu espero ver isso na animação para ver como vai ficar. Então a gente pode ver que o Killer realmente derrotou o Hawks. É tido um quadrinho com um destaque bem importante, né? A carta da torre significa grande mudança. E nesse momento a gente vê a Mama está mais uma vez zoando o Kid, na verdade, e fala: "Você tá passando mal, Kid?" E o Kid fala: "Mama, eu nunca estive tão melhor." E deixa mais uma vez um quadrinho falando pra gente que isso tem um significado oculto, né? E a gente vê assim a imagem do Killer falando: "Cara, vai com tudo, parceiro", indicando a abertura de um novo caminho. Gente, será que esse novo caminho que está estabelecido aí, será que vai ser o despertar da fruta do Kid? Cara, por enquanto a Mama tá inteiraça, né? O Kid e o Laos estão sofrendo muitos danos ali e a gente fica imaginando, cara, como é que esses dois vão derrotar a Mama. Eu espero, do fundo do coração, que o Kid desperte o fruto dele, para ele assim ter um equilíbrio de força com o Luffy, né? Já que o Luffy está usando Haki do Rei avançado, o Luffy está muito à frente do Kid, e o Kid, assim, como um rival para o Luffy, é muito bom mesmo. Então eu espero que isso aconteça, espero ver uma batalha assim incrível contra a Mama também, né? Até porque falta menos de 5 minutos agora para o Onigashima chegar à capital das flores. E em 5 minutos, como se fosse Dragon Ball, né? Passa vários capítulos aí, né? Então espero que nesses 5 minutos assim, possa acontecer muita coisa incrível que a gente possa curtir bastante. Galera, esse foi o review do capítulo de One Piece 10.029. Se é a primeira vez que você tá por aqui, pensa em se inscrever, se inscreve no canal, beleza? Toda semana eu vou estar trazendo review do anime e do mangá aqui para vocês, beleza? Valeu, galera. Fica com Deus, fica na paz. Fui.